A beleza é o dom de Deus. Assim já dizia Aristóteles. E é com esse verso que estreamos o programa A Beleza é Fundamental. Este programa estará tratando da beleza numa maneira geral. Não só a beleza física, a beleza estética. Vamos tratar sobre a beleza das belas atitudes, da pessoa íntegra. A beleza de corpo e alma que o esporte traz. Então este programa é para você, mulher. Vai estar trazendo dicas e muitas notícias e novidades na beleza no contexto geral. No primeiro bloco nós teremos um assunto muito polêmico. Você já ouviu falar sobre a nova lei da palmada? Pois é, essa lei causa discussão já há um bom tempo e hoje nós teremos dois convidados de peso que vão estar discutindo sobre esse assunto para esclarecer para você aí de casa. Porque com essa lei seria proibido aquele tapinha chamado pedagógico, puxão de orelha, nada de castigos exagerados, tudo isso em troca do bom diálogo. Será que isso resolve? Nós fomos às ruas colher várias opiniões das pessoas para saber quem é a favor, quem é contra essa lei. Será que o diálogo resolve? Vamos discutir isso hoje e queremos a sua participação no programa Beleza é Fundamental. No nosso programa nós teremos um quadro muito importante, beleza de corpo e alma. Nós vamos falar sobre o esporte. Queremos mostrar os benefícios que o esporte faz não só para a sua saúde, não só para a estética do seu corpo, que com certeza é muito importante, mas também a beleza que o esporte traz para a mentalidade das pessoas, para as crianças, para os adolescentes que praticam o esporte e assim são afastados do grupo de risco das drogas, por exemplo. Vão estar sem aquele tempo ocioso e em troca disso praticando esporte que traz um bem enorme para a saúde, para o corpo, vai trazer disciplina para o seu filho, mãe. Pense bem, isso é muito importante. O esporte que vai fazer o seu filho aprender a respeitar os mais velhos, que vai ensinar o seu filho a trabalhar em grupo. Então, tem uma variedade enorme de benefícios que o esporte traz e é o que nós vamos trazer para você hoje e em todos os programas A Beleza é Fundamental. Bom, nós vamos também internacionalizar o nosso programa e ter uma opinião sobre essa nova lei da palmada com o italiano, que é o Paolo, que está aqui conosco. Paolo, a Brasília adesso è in discussione questa nuova legge che non si può in modo nessuno picchiare i bambini. Qui c'è tanta gente che dice che è un po' troppo, esagerato. Cosa ne pensi? E com'è in Italia con i bambini? I bambini non si toccano, anzi bisogna amarli e basta. Ecco la cosa principale. Ok. Volerli bene e basta. Picchiare no. Allora, chi picchia bambini in Italia subito in galera con un numero verde 190 e si va in galera. Ok. Polizia. A sua opinião sobre a nova lei da palmada. Lísia, o que você acha dessa lei? Eu acredito assim que criança realmente precisa de limites, de rotina, para que ela cresça saudável e feliz. A lei da palmada, eu acho assim que os pais, quando educam com amor e carinho, sabem o momento, às vezes, de dar uma palmadinha quando o filho precisa. Nós estamos aqui com a Leila Eleutério, ela que é designer, vai estar dando a sua opinião sobre a lei da palmada, se você é a favor ou contra, Leila. Eu acho discutível a lei de palmada, porque afinal de contas, que é aquele tablefinho que você dá no bumbum para eles se comportarem de vez em quando. Eu não vejo problema, não. Estamos aqui com a Kátia Kishi e ela vai estar dando a sua opinião, já que ela tem o seu primeiro filhinho agora, pequenininho, apenas 3 meses, em relação a essa nova lei da palmada. Eu acho que a educação não precisa você bater no seu filho para ele aprender alguma coisa. Eu acho que você tem que aprender a conversar com ele desde pequenininho, ser firme,
Não é necessário você bater na criança, nem nada para eles aprenderem. Tendo em vista que antigamente eu acho que a gente apanhava bastante, né? Pelo menos a gente sempre levava umas chineladas, algumas coisas assim, mas eu acho que hoje em dia não é mais necessário. Estamos aqui com a família Galhazzi de Menezes e vamos ter opiniões de todos os tipos, desde a mãe dando a sua opinião sobre a palmada, como do filho que levou uma palmadinha de vez em quando e vai poder dizer o que ele achou, qual que é a reação dele sobre isso. Sueli, o que você acha sobre a lei da palmada? Eu sou contra, porque hoje a criança não tem mais limite. Ela acha que ela pode tudo, no horário que ela quer, sem autorização dos pais, ela está sempre fazendo tudo o que ela quer. Então eu acho que a palmadinha de vez em quando resolve. Eu tenho os 2 filhos, os 2 de vez em quando saíam do sério e só voltavam quando dava 2 palmadas na bunda. Então é uma forma de você mostrar que você precisa de respeito, que a criança precisa respeitar mesmo. Eu acho que não tem problema nenhum, não sofrer, eu acho que é muito tranquilo. Eu acho que essa lei não é muito certa no momento. Estamos aqui com a dona Mercedes Sanches e ela vai estar dando a sua opinião sobre a lei da palmada. Dona Mercedes. Pela minha formação e conhecimento, assim, porque eu acredito muito na Bíblia, é isso que ele pediu para eu comentar, né? E tem um rei chamado Salomão que escreve alguns provérbios, e nesse provérbio ele fala para não retirar a vara da criança, se nós quisermos que essa criança não seja uma criança nécia. E sou a favor, contra a lei que há aí pelo mundo afora, né? A favor da palmada. Boa noite. Hoje nós vamos estar abordando um tema muito polêmico. Vamos discutir a nova lei da palmada. Esse assunto causa uma polêmica enorme, não só nos governantes, mas também nos lares, na família, porque as pessoas se sentem um pouco invadidas sua privacidade. E nós vamos estar discutindo sobre isso. Essa lei traria o fim da famosa palmada, puxão de orelha, beliscões, nada disso seria possível. Tudo isso em troca de um bom diálogo. Será que isso resolve? É o que nós vamos discutir hoje. Temos 2 convidados hoje especiais. Temos a presença da doutora Sônia Alice Feld Maia. Ela que é psicóloga, psicoterapeuta de família, também foi coordenadora estadual antidrogas. Boa noite, doutora, tudo bem? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e com essa oportunidade de falar e de discutir um assunto tão importante. E também nós temos a presença do Dr. Hamilton Dalim Neto, ele que é empresário e advogado também. Obrigado, Neto, pela sua presença. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, podendo debater esse assunto de enorme pertinência no momento, que vem gerando na sociedade um certo desconforto e confusão acerca dessa temática. Vai ser muito agradável poder debater e conversar acerca de tudo que envolve a temática desta lei proposta pela deputada do PT do Rio Grande do Sul. Novamente eu reitero os meus agradecimentos por essa oportunidade, por vocês estarem oportunizando a nós estarmos aqui conversando acerca de um assunto de tanta relevância para a nossa sociedade. E nós vamos começar então, com algumas perguntas sobre o diálogo. Será que resolve? Será que não resolve? Para vocês dois, na sua família, existe a prática de corrigir com a palmada? Vamos começar com a doutora Sônia. Eu penso que, em geral, nas famílias brasileiras, essa prática vem sendo exercida ao longo dos tempos. Nós temos uma tradição e uma herança de castigos físicos, né? Isso foi introduzido no Brasil pelos padres jesuítas no século XVI. O castigo físico vinha associado àquela recompensa, quer dizer, Deus ama,
mas Deus castiga, né? E nesse sentido, nesse contexto, foi introduzido o castigo físico, que era visto pelos índios na época com horror, porque eles não aceitavam essa prática, e isso de alguma forma foi introduzido realmente na sociedade brasileira. Veio já de uma herança europeia, onde a criança era vista como um ser inferior, como um ser menor, e que, portanto, deveria ser, para ser educada, tinha que ser corrigida, e corrigida em termos de violência física, né, com a utilização de punições e de violência física. Então, eu acho difícil que alguma família brasileira não tenha exercido essa prática em algum momento da educação das suas crianças. Veja, Manu, a tua pergunta é muito apropriada. É claro que na minha família, como indubitavelmente em todas as famílias do Brasil e da cultura latino-americana, nós recebemos palmadas. Palmadas que não eram violência, palmadas que eram pedagógicas, educativas. Palmadas essas que muitas vezes serviram para conter o nosso ímpeto, ainda infantil, de pôr em risco a nossa própria vida. Me recordo várias vezes ter levado palmadas educativas em minha mão, quando tentava estender a mão para a panela que estava no fogão de minha casa. Contudo, e de maneira alguma se fazendo apologia à violência descabida, à coação física que venha a gerar malefício à formação do indivíduo, daquela criança e mais tarde do adolescente, jovem e adulto. Mas o mais importante, Manu, nessa discussão, não é apenas se falar da palmada pedagógica, mas é principalmente se falar do grande risco que estamos vivendo neste momento, institucionalmente em nosso país. Pois o projeto da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, não versa apenas, e como assim superficialmente se debate, sobre a possibilidade ou não de você pai, de você mãe, dar uma palmada educativa no seu filho ou filha. Ele versa sim, mais profundamente, sobre a destruição, sobre a aniquilação de princípios que fundaram a nossa Constituição, cláusulas consideradas cláusulas de pedra, imexíveis em nossa Constituição, o direito à privacidade, o direito ao pátrio e ao mátrio poder, o ius puniendi, o direito de punir, logicamente, ressaltando, como já falei, não punir com exacerbação da força física, mas nós estamos aqui para defender que este projeto de lei da deputada do PT gaúcho é sim uma afronta ao nosso direito como cidadão nacional da República Federativa do Brasil de exercer as garantias fundamentais à nossa existência como cidadão nessa nação. Não podemos deixar de lado a discussão que se faz necessária neste momento. Qual o pano de fundo que se busca para, em síntese e mais profundamente, fazer com que nós, cidadãos, abramos mãos de nossos direitos e nossas garantias constitucionais em prol de uma premissa de não violência, de não exacerbação da coação física na educação de nossos filhos e filhas. Porque para esse tipo de coação, você sabe, Manu, que nós já temos leis. Nós temos o Código Penal, que versa em seu artigo 129 da lesão corporal. Nós temos o Código Civil, onde versa em seus artigos, no título da família, sobre a possibilidade de perda do pátrio e do mátrio poder em decorrência dos abusos do exercício dessa função. Nós temos o Código da Criança, do Adolescente e do Jovem, que vem afirmar essa defesa do Estado em prol de nossas crianças, jovens, nossos adolescentes, assim como do idoso, assim como do índio, assim como da discriminação por etnia, por
crença. Nós não podemos criar novas leis que venham, na realidade, a cercear nossos direitos e garantias sob o escudo de que estamos protegendo nossas crianças, porque para isso já possuímos uma legislação que é imperativa, sancionadora e, inclusive, cogente em relação a essa situação. Até porque a criança é um sujeito de direitos, né? E nós temos que enxergar isso e temos que conseguir mobilizar na sociedade o resgate desse valor mostrando que a criança é um sujeito de direitos. Na verdade, quando nós fazemos essa afirmação, nós estamos concedendo à criança a possibilidade dela não ser mais uma criatura em um grau de vulnerabilidade tão grande, né? Então nós temos que realmente construir nessa sociedade a possibilidade de resgate de valores. Veja, doutora Sônia, nós concordamos em muitos pontos. É indubitável que nós não fazemos aqui, com a nossa defesa contra a aprovação da referida lei, apologia à violência infantil ou juvenil. O que nós fazemos aqui é a defesa de garantias e princípios que fundaram a nossa nação. Nós não podemos permitir que o Estado venha ter uma ingerência dentro da família sobre o pátrio e o mátrio poder, aludindo-se de uma pseudo-proteção à infância e juventude, mas que com o fim princípio, com a finalidade maior de controle. Pois acabamos caindo naquilo que Durkheim, no final do século XIX, levado pelos princípios do positivismo de Augusto Comte, descreveu em sua obra o panóptico. Todos controlando a todos, todos vigiando a todos. Michel Foucault fala muito disso na sua obra Vigiar e Punir, do controle que o Estado gera em seu cidadão, o cidadão controlando o cidadão. Vivemos um verdadeiro Big Brother social, todos controlando a todos. É para isto que essa lei se dispõe, e não para conter a violência contra a infância e a juventude. Lembrando que, para esta violência, nós também somos contrários. O que nós não podemos permitir é que uma lei aprove o fato de que, se você, pai, você, mãe, vier a dar uma reprimenda de coação física, que não é uma violência, é uma reprimenda à atitude de seu filho, você possa ser sancionado criminalmente e civilmente. Lembrando novamente que, pro excesso dessa reprimenda, quando essa reprimenda deixa de ser simplesmente um ato educativo e passa a ser uma violência física, nós já temos uma legislação que tipifica o delito, a infração. Uma legislação que é sancionadora. Perda de restrição, perda de direitos, e inclusive privação da sua liberdade, pai e mãe, se você exceder nessa reprimenda com uma violência física. Mas, doutora Sônia, o que nós estamos discutindo aqui é o que realmente está por trás dessa lei, que é o ânimos do Estado, a vontade do Estado de controlar a sociedade, de ingerir dentro do seio, do núcleo familiar, e desta forma, e a senhora não pense diferente, estar destruindo o próprio núcleo fundador da sociedade. A senhora perceba, vivemos em um país que é um dos maiores países cristãos do mundo. Temos na história de nossa cultura religiosa e do nosso próprio ordenamento jurídico o animus puniendi como certa norma aceita, tanto em nosso ordenamento jurídico como em nossos princípios religiosos. Se a senhora pegar lá em Provérbios, se pegar ao longo do Antigo Testamento, se pegar o Novo Testamento, verá inúmeras passagens onde se fala da importância do pai e da mãe repreender o seu filho para o seu próprio bem. Em momento nenhum eles estão falando que tem que espancar o filho, que tem que exacerbar essa violência. Fala na educação
na reprimenda educacional. O nosso ordenamento jurídico tem intrínseco como princípio da própria Constituição o animus puniendi, o ânimo de punir, a possibilidade de punir para educar. Lógico, essa punição não é violência, não é você extrapolar o limite da punição, é punir dentro de uma razoabilidade, é fazer a reprimenda educativa. Quando o seu filho, pai, quando a sua filha, mãe, estiver colocando o dedo na tomada, colocando em risco a própria vida, ou quando se desprender no meio da calçada e tentar correr para a rua, você poder dar um puxão nela, dar um tapa na mão, você não correr o risco de logo em seguida ser presa por uma autoridade policial e ser indiciada no crime. Porque a proposta da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, tipifica como crime esse tapa na mão, essa puxada, que pode fazer com que muitas vezes a vida do seu filho, a vida da sua filha, seja preservada. Então é nesse sentido, doutora Sônia, que nós estamos aqui discutindo. Não estamos discutindo que somos a favor da violência ou contra a violência. Estamos discutindo o direito do pai e da mãe poder educar seu filho e construir uma sociedade melhor. É este o fundo que nós buscamos aqui. Esta lei é uma lei extremamente restritiva, que penaliza a boa família. E isso nós não podemos permitir. Eu vejo assim, eu não posso aqui falar como conhecedora de leis e no seu âmbito profissional. Eu falo aqui como educadora, como psicóloga, como terapeuta de família. Então, nesse sentido é que eu vejo que a família precisa ser auxiliada a perceber as necessidades do seu filho, da criança. Quer dizer, quando você diz a palmada educativa para ele não chegar na chaleira, eu diria o contrário. Eu diria, esta mãe tem que ser, e este pai tem que ser potencializados a entender que a criança, no seu desenvolvimento psíquico, físico e cognitivo, ela não tem ainda o desenvolvimento neurológico necessário, suficiente, para entender que ela vai se queimar. Ela não entende e ela não controla o impulso. Então não adianta você dizer para ela, não vá na chaleira. Ou você dá a palmada educativa que você chama, né? Então não vai adiantar. O que nós temos que fazer? Potencializar, ensinar, ajudar essa família a ser educada, a poder perceber que dentro do desenvolvimento da criança, ela vai ter que impedir que a criança chegue. Isso é função materna e função paterna. Ter a autoridade e dizer, olha, você vai sair de perto da chaleira, você vai sair de perto do fogão e eu vou te dar um carrinho, eu vou te dar uma boneca. Isso vai funcionar muito mais que a tal da palmada educativa. Você tem que tirar a criança, você não pode expor ela ao risco. Ou se ela vai pôr o dedo na tomada, então você coloca um protetor de tomada para a criança pequena que não entende e que vai repetir. Quando a criança, no seu desenvolvimento, ela incorpora a noção do não, né? Ela vai incorporar essa noção a partir do que ela ouve. Então é muito comum, todos nós que já tivemos filhos e todos nós que temos crianças e que lidamos com crianças, já vimos nossas crianças, quando são pequenininhas, a gente diz, não vai lá. Daí ela olha pra gente e diz, não, eu não vou lá, eu não vou lá. Ela balança a cabeça, mas ela está indo lá. Né? Então, por quê? Porque ela está introjetando a noção do que é o não, da proibição. Né? Ela precisa adquirir esse conceito. E não é uma palmada, não é um castigo físico que vai fazer com que ela adquira essa noção. Né? Então nós temos que potencializar, aí sim eu concordo com você, que nós temos que potencializar a família, ajudar a educar a família, a que ela perceba seu filho da maneira correta. Você percebeu que esse assunto realmente é polêmico e dá para ficar horas e horas discutindo sobre esse assunto. Mas, infelizmente, nós já estamos chegando ao fim. Antes disso, eu quero te convidar a participar do nosso programa, dando a sua opinião. Você é contra
contra ou você é a favor da lei da palmada? Acesse a internet, nosso Twitter, o Facebook da AG7, o endereço vai aparecer aí para você e dê a sua opinião, participe do nosso programa. Nós vamos agora para as considerações finais com o Dr. Neto. Novamente, Manu, eu gostaria de ressaltar o enorme prazer e honra de estar aqui no seu programa, podendo debater em altíssimo nível com a doutora Sônia sobre um assunto tão relevante para a construção de nossa sociedade. Eu vou ter que fazer uma parte, as minhas considerações finais, só para poder comentar uma parte do discurso da doutora Sônia no último bloco. Doutora Sônia, quando nós abrimos mãos de nossos direitos e de nossas garantias para que o Estado o faça, muitas vezes nós o estamos fazendo para mascarar, para jogar uma cortina de fumaça sobre os erros do próprio Estado. O Estado propõe uma lei por meio de uma deputada federal do Rio Grande do Sul que venha restringir nossas garantias como pai, como mãe, na educação de nossa prole, de nossos filhos. Porque o próprio Estado não é capaz de suprir aquelas garantias que são fundamentais e estão presentes em nossa Constituição. A educação, a saúde, a alimentação, a habitação, o lazer. O Estado incapaz de manter todas essas garantias para a população, vem por meio de uma deputada fazer uma proposta de um projeto de lei que vem penalizar aqueles que mais dependem do Estado e que não são assistidos por ele. Porque apesar de nós sabermos, doutora Sônia e Manu, que a violência infantil independe do poder aquisitivo da família, é incontestável, doutora Sônia, que são nas famílias de menor poder aquisitivo que ocorrem as maiores tragédias ligadas à violência infanto-juvenil. Porque aquele pai que sai às 4 horas da manhã, e que pode ser você, pai, para ir ao trabalho, e que a mãe sai logo em seguida para poder dar à sua família, aos seus filhos, uma condição de vida condizente com que aquilo que a sociedade culturalmente impõe como paradigma, deixa o seu filho de lado para poder suprir essa necessidade cultural que o seu filho espera. Eu não tenho dúvida e concordo com a senhora. Vivemos um momento de trevas em nossa sociedade. Temos pais, na sua maioria, incapazes de poder prover com educação seus filhos. Criamos na mente desta infância e dessa juventude o conceito da felicidade por direito. As crianças imaginam ser a felicidade um direito inalienável e que essa felicidade prescinde, que essa felicidade não depende de esforço e da falta, muitas vezes, daquilo que ela quer. Falta para você, pai, falta para você, mãe, ter coragem de debater com seu filho as dificuldades que a vida impõe. Debater com seu filho e com a sua filha as dificuldades de poder dar tudo aquilo que eles querem. Muitas vezes, um não é mais edificante do que muitos bens, do que muitas regalias. Devemos voltar ao foco da educação familiar, baseada em princípios do ser individual, e não do ter. Devemos mostrar para nossos filhos e filhas do Brasil a importância do núcleo da família consistente, baseada no amor, na lealdade, na fidelidade. Vivemos um momento diferente de outras décadas. Tivemos uma transformação da família. Saímos do conceito primordial e bíblico da religião judaico-cristã, da família com pai, mãe e filho. Hoje temos uma família, em sua maioria, monoparental. O filho e a mãe, o filho e o pai. Temos hoje a possibilidade jurídica
daquilo que, em minha opinião, e usando do meu exercício constitucional da livre expressão, famílias que são verdadeiros aberratio legis, aberrações da lei. Pois, em verdade, não são famílias, são aglomerado de pessoas que se dizem família, criando filhos, podendo adotar um filho e criar aquilo que chamam de família. Devemos voltar nosso foco para o fortalecimento da família, para a cobrança do Estado. Deputada Maria do Rosário, ao invés da senhora propor uma lei como esta, a senhora poderia fazer proposituras de leis que fossem para o crescimento do país, como, por exemplo, o fim da imunidade parlamentar. O que difere a senhora ou qualquer de seus colegas do Congresso de mim ou de você pai, você mãe que estão em casa? Deveria propor projetos de lei que fortalecessem a educação. Veja o caso da Coreia do Sul, um país que era muito inferior ao Brasil algumas décadas atrás e que teve uma verdadeira revolução educacional, levando ele a esta grande nação. É o que nós devemos fazer aqui no país. Mas não, a gente prefere ficar criando leis que já existem, inclusive. Porque essa lei que a deputada está propondo, como eu já ressaltei, existe no Código Penal, sanção para o excesso de violência infanto-juvenil, existe no Código Civil, no Estatuto da Criança, Adolescente e Jovem, na própria Constituição. Nós estamos deixando de lado o foco das questões que norteiam o desenvolvimento de uma nação, para discutirmos questões acidentais e não questões essenciais. Você pai, você mãe, você Manu, você doutora Sônia, todos nós deveríamos repensar o que queremos para essa nação. Que modelo de desenvolvimento queremos para essa nação? Porque o que estamos fazendo, se for aprovada esta lei, deputada, era seguir o modelo que Alexander, ministro de Stalin da Educação, fazia na União Soviética. Cerceava o poder da família, o mater e o pátrio poder, rompendo o vínculo que existia entre filhos e pais. A criança já não era mais filho de um pai ou de uma mãe, mas era filho do Estado. A senhora me perdoe qual convicção filosófica política seja a sua, mas nós estamos aqui para defender a família. Família como célula da construção da sociedade, baseada em princípios e normas que fazem com que a sociedade se desenvolva de forma correta, de forma pacífica. Não estamos aqui para fazer apologia à violência infanto-juvenil, mas estamos aqui para garantir que você, pai, para que você, mãe, tenha o direito a educar seu filho e sua filha, dentro da razoabilidade, do respeito, do amor e do fortalecimento da família e da nação. Muito obrigado, Manu. Então, por favor, também a doutora Sônia, suas considerações. Da mesma forma, eu agradeço a oportunidade. Acho que foi um privilégio essa conversa aqui com o Neto, com a Manuela. E, na verdade, nós tivemos a oportunidade aqui de contrapor as ideias, os paradigmas pessoais e também de tentar acrescentar alguma coisa ao telespectador, ao nosso público, que muitas vezes carece de esclarecimentos e de questões que ele possa até pensar em debater, que tem relevância social. Eu acho que, independentemente, eu não entraria no mérito jurídico da questão, que o Neto entende muito bem e que se fez aqui de uma forma brilhante, né? Mas eu entraria na questão de que essa lei, ela talvez venha corroborar e ela venha fortalecer o que a própria Constituição diz. Eu gostaria de pedir licença ao telespectador para poder ler aqui a própria justificativa da deputada Maria do Rosário, onde ela diz, da Constituição brasileira, que em seu artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Negligência, aqui vamos fazer um parênteses, negligência que talvez pudesse ser representada pela lei da palmada, ou pela possibilidade da ação da palmada educativa, né? Negligência que pode ser uma coação psíquica, uma coação qualquer outra que vai fazer com que essa criança tenha algum grau de sofrimento, psíquico ou físico, né? E continuando, ela também diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta o comando constitucional, prescreve em seu artigo 5º que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Acrescento o artigo 18 do mesmo Estatuto do ECA, que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Dessa forma, eu faço minhas essas palavras, dizendo que é dever de todos, e reforçando a questão da responsabilidade compartilhada, como que nós, cidadãos, devemos ter e devemos induzir e devemos mobilizar no resto da sociedade que também compartilhe essa responsabilidade, no sentido de promover, sim, e aí eu concordo com o Neto, um gênero, número e grau, no sentido de promover uma educação que seja mais a contento, uma educação que venha a somar e que venha a trazer ganhos para a nossa sociedade. Porque, na verdade, nós temos hoje uma situação realmente difícil. Eu acho que se a lei é certa ou é errada, não me cabe aqui julgar, mas eu vejo assim que só esse debate, essa possibilidade que a sociedade tem de debater esse assunto, já traz ao patamar do esclarecimento dessas questões à sociedade brasileira como um todo. Então eu agradeço mais uma vez ao telespectador, dizendo: dê afeto e dê amor ao seu filho. Eu tenho certeza que foi um imenso prazer, não só para mim, mas para você aí de casa, ter esses dois convidados que têm tanta qualidade de conteúdo para estar compartilhando conosco. E eu tenho certeza que você também ficou com gostinho de quero mais aí. E é por isso que, mais uma vez, eu reforço o convite de você participar conosco, dando ideias de mais assuntos para estarmos debatendo e dando a sua opinião sobre esse assunto, a Lei da Palmada. Você é a favor ou é contra? Participe. Então, agradecendo aos convidados, foi um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. E é isso aí, por hoje é só. Um grande beijo para você aí de casa e eu me despeço por aqui. I wasn't looking, all the colors were gray, it's hard to notice. When you're out in the rain, all of a sudden, colors are starting to change. You brought the light, now the darkness is gone, the search is over. Now I know you are the one, somebody tell me, where does an angel come from? 'Cause you're more than just the one, yeah, you're more than what I wanted, everything I never had. Gotta get right to your heart, you can show me where it's at. You are the miracle I needed so bad.
say what it is. Thought you should know that you are the reason I live. I would do anything to make you believe somehow. So I'm telling you now that you're more than what I wanted, everything I never had. Gotta get right to your heart. You can show me where it's at. You are the miracle I needed so bad. And you're more than what I wanted, everything I never had. Just let me say, I would die for you. Die for you. Give all I have to prove my love is true. And I'll never let you go. More than what I wanted, more than what I wanted, yeah. You are the miracle I needed so bad. And you're more than what I wanted, more than what I wanted, yeah. You're more than what I wanted, everything I never had. Gotta get right to your heart. You can show me where it's at. You are the miracle I needed so bad. And you're more than what I wanted, everything I never had. Everything I never had. More than what I wanted, and you are the miracle I needed so bad. More than what I wanted, everything I never had. Oh, A beleza de corpo e alma. Esse é um bloco muito importante no programa Beleza é Fundamental. Nesse bloco nós estaremos sempre falando sobre o esporte, que realmente traz não só a beleza estética, mas traz a beleza para a mente, para a alma. E nós vamos sempre incentivar você mãe que está nos assistindo, a colocar os seus filhos a praticarem um esporte. Perto da sua casa nós vamos mostrar os esportes que tem aqui na nossa cidade, onde você e sua família vão poder praticar. Porque o esporte, ele afasta a criança e o adolescente do grupo de risco das drogas, onde nós temos tido tantos problemas. Então, você incentivando seu filho a praticar um esporte, você vai trazer para ele mais disciplina, mais educação, ele vai aprender a trabalhar em grupo e de uma forma divertida que com certeza o seu filho vai gostar. Nós vamos começar mostrando uma entrevista sobre esporte no programa de hoje. Muitas pessoas têm o bom hábito de praticar alguma atividade física, algum esporte, mas infelizmente não são a maioria. Menor ainda o número de pais e mães que incentivam seus filhos a praticar algum esporte na escola, por exemplo, entrar no time de futebol, no time de vôlei, no time de basquete e está realmente praticando alguma atividade que faz um bem enorme para o seu filho. Hoje nós queremos mostrar isso. Infelizmente, as crianças de hoje em dia têm trocado o esporte, a brincadeira na rua, nas praças, por ficar dentro de casa, na frente do computador, na frente da televisão, jogando videogame, e isso tem feito com que cada vez mais aumente o número de crianças sedentárias e obesas. E isso é um problema muito sério. Por isso nós queremos mostrar os benefícios que o esporte faz para você adulto, para o seu filho. O esporte faz bem para a sua saúde, traz a beleza estética, a prática da atividade física te traz uma satisfação, aquela sensação de dever cumprido. Além do que, faz bem para sua mente, faz bem para o seu corpo num modo geral. E para o seu filho, vai trazer disciplina, ele vai aprender a respeitar o coleguinha, a respeitar os mais velhos. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai estar falando mais sobre esse assunto com a gente. Vem comigo para você conhecer ele. Ricardo, você começou bem cedo sua carreira no esporte, né? Eu comecei bem cedo no Espírito Santo, que era onde eu morava, incentivado pelos meus pais, né? Já jogava futebol com meus amigos, com meus colegas, e aí tive a condição de ir a um clube de futebol, né? Para poder começar uma carreira, esse era o sonho, né?
E assim foi feito. E eu depois joguei profissionalmente por 13 anos e estou no meio do futebol aí já há 30 anos praticamente. Ricardo, você disse uma coisa muito importante, que é o que nós queremos mostrar para a mãe que está em casa nos assistindo, para o pai que está nos assistindo, que foi o incentivo que você recebeu para começar a praticar esporte. Foi muito importante, né? Tenho certeza. Não, foi a base de tudo, né? Simplesmente significou tudo para mim, porque eles sabiam que eu era apaixonado pelo futebol, pelo esporte, no esporte no geral, e eles me incentivando, eles me levariam, obviamente, para um bom caminho, porque a gente tinha aí já exemplos, né, de grandes ídolos na época. Os meus ídolos eram o Raul Plasma, o próprio Paulo Vitor, que era goleiro do Fluminense, o Zico, né, o Júnior, que jogava no Flamengo. Então, esses jogadores que tinham uma conduta muito importante como homem, de caráter. E eu buscando exatamente esse tipo de trabalho que eles, né, de profissão, de conduta também, obviamente que eu estaria no bom caminho. Isso para os pais é fundamental, né? É exatamente isso que fez com que eu me direcionasse ao esporte e os meus pais me incentivassem. Eu tenho certeza que os pais deles não se arrependeram de ter incentivado, né? Não, de forma alguma. Os meus pais, eles ainda são vivos, graças a Deus. Amam o esporte, eram meu fã, eram meus ídolos, né? Tem orgulho, meus ídolos, com certeza. Viraram meus fãs, né? E é óbvio que o orgulho é uma coisa fundamental quando você tem um sucesso. E esse sucesso, de certa forma, foi alcançado por nós dentro do esporte e eles são orgulhosos. Como a gente também tem orgulho de nossos filhos, obviamente. Falando agora de mulheres no esporte, nós temos tantas mulheres que marcaram o seu nome em esportes diferentes, mas no futebol, por exemplo, nós temos a Marta, né, Ricardo? Ela marcou o nome com grandiosidade, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Há 4, 5 anos que ela é a melhor do mundo, né? E é nossa, né? É brasileira, isso é um orgulho muito grande. A seleção brasileira está crescendo muito também. Nesse último Mundial, um amigo... Ele era o preparador físico da seleção da Guiana Equatorial e estão se desenvolvendo, né, outros setores também dentro do esporte, porque o Brasil está aberto, né, com as Olimpíadas que virão, a Copa do Mundo que vem aí, e sobretudo o desenvolvimento das mulheres. A Maureen Maggi, né, que foi campeã olímpica, é um nome maravilhoso, as meninas da ginástica olímpica, a Daiane Hipólito, a Daniela Hipólito, a Daiane dos Santos, são que treinam aqui em Curitiba, a base é aqui em Curitiba, inclusive, né? A própria Falavinha, que é outra paranaense, campeã olímpica, campeã mundial. Então, quer dizer, as mulheres com todo esse incentivo estão se desenvolvendo e estão mostrando que o Brasil, além de grandes jogadores de futebol masculino, também tem grandes nomes, né? Grande potencial aí no setor feminino. E esse teu centro de futebol aqui em Curitiba, eu tenho certeza que tem alcançado várias crianças e jovens, e isso aqui afasta a criança e o adolescente do grupo de risco, não é mesmo? Nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Com toda certeza, Manu. A ideia básica principalmente é essa, né? É fazer com que a criança tenha uma iniciação pedagógica no futebol, no desenvolvimento dos seus fundamentos, no passe, cabeceio, no drible, mas sobretudo na convivência, fora dos problemas, né? Dos problemas tão comuns hoje, infelizmente, no nosso meio, na nossa comunidade, e sobretudo na convivência também com as outras crianças, a integração de ter que dividir a bola, de ter que dividir a roupa, de ter que dividir o horário, entendeu? De estar junto, acho que isso é fundamental. Agora, o melhor de tudo é fugir do que não se deve fazer. Como eu disse na abertura já, o esporte para a criança principalmente, ele vai ensinar ela a ter mais disciplina, ele vai aprender a respeitar, como você disse, o espaço do colega, respeitar os mais velhos, porque ele vai ter um treinador, tudo isso é muito importante, né? Para a mãe que está lá em casa, o teu incentivo para ela levar o filho a praticar esporte. Do que a mãe pede em casa, né? E a mãe trazendo o filho para trabalhar conosco, treinar conosco, ela vai conhecer o ambiente, vai conhecer outros garotos, vai conhecer outras mães e vai ver que o esporte realmente serve exatamente para isso, para fazer o bem sem olhar quem, obviamente. Então agora acho que você vai concordar com o nome do nosso bloco. Esporte, a beleza de corpo e alma. Faz bem para o corpo, faz bem para a mente, faz bem para tudo, certo? Com certeza, Manu, a começar por você. O Brasil é conhecido lá fora pelo corpo bonito, pelo futebol, e claro que o corpo bonito já vem encaixado ali com o esporte, com a atividade física, e hoje o Brasil é conhecido não só pelo futebol, mas como também por tantos outros esportes, né, Ricardo? O Brasil é uma potência, né, se refere a esporte, né?
está se desenvolvendo e, como eu disse, né, já anteriormente, as Olimpíadas estão aí, a Copa do Mundo também já está aí, já está confirmado, não tem como voltar atrás. Só que a gente não consegue entender como que o governo não se prepara para isso, né? Eles não estão preocupados em formar atletas, eles não estão preocupados em ser campeões. A preocupação deles talvez fuja, né? Claro, eles não dão saúde, não dão segurança, não vão dar atletismo, não vão dar futebol, não vão dar nada para nós. Mas por que as universidades não se preparam para isso? Os grandes campeões olímpicos de todos os tempos saíram de universidades, de faculdades, de colleges, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum. É América do Norte, nós somos América do Sul. Então a gente podia, né, pegar esse exemplo dos nossos vizinhos americanos e, sobretudo, desenvolver esse tipo de situação, né? Essa coisa de cotista, um racismo ao inverso, né, para entrar em universidade federal. Eu vivi isso com meus filhos, sabe? E eu não aceito, não admito esse tipo de situação, mas também não cabe a nós, né? E outra forma de racismo é o mau remuneramento desses atletas amadores, né? Que são amadores em termos, mas são profissionais no trabalho, porque se dedicam full time para poder desenvolver, para conseguir uma marca. E sobretudo as mulheres são muito mais mal remuneradas ainda, né? Então, quer dizer, num Brasil aberto, amplo, não dá para entender o que acontece ainda. Você acha que ainda tem preconceito, né, contra a mulher praticando esporte? Não há dúvida alguma. Haja vista o futebol. O jogador de futebol, qualquer menino aí está ganhando uma fortuna, e as meninas que são aí, que fizeram a Marta ser a melhor do mundo, devem ganhar muito mal. Então existe sim um preconceito, não há um planejamento, não há um trabalho em torno disso para poder limpar essa situação, para poder esclarecer. E eu torno a dizer, a solução está nas universidades. Se o governo incentiva o esporte, teríamos mais campeões olímpicos. Se não incentiva, teremos menos, com certeza. Bom, nós já estamos aqui quase no final da nossa entrevista com esse convidado tão especial, o Ricardo, que nos recebeu tão bem aqui no seu centro de futebol, o Ricardo Pinto, aqui em Curitiba. E nós queremos as suas considerações finais para a mãe lá de casa que está nos assistindo. Como na abertura no bloco eu falei sobre a criança, sobre o sedentarismo das crianças que não praticam esporte, até mesmo a obesidade. Então a sua palavra de incentivo à mãe que está assistindo lá em casa, Ricardo. A mãe, eu acho que não precisa nunca falar nada sobre ela, porque ela é simplesmente tudo aqui para nós, né? A gente, tudo lá que aperta corre para a mãe, mas aquela mãe que quando acorda tem um joguinho que vai levar o filho, tá chovendo, às vezes não tem carro, tem que pegar o ônibus, a gente tem muito disso daqui. Ela resignada, designada, sabe o que busca, tira o filho da cama, veste, alimenta o filho e leva de ônibus embaixo de chuva para poder fazer com que o filho tenha uma retidão de caráter. Essa mãe é uma coisa que arrepia, uma coisa maravilhosa, e todos nós, obviamente, tivemos uma mãe, por isso nós estamos aqui, temos caráter, né? Então eu queria deixar aqui um grande beijo, um grande alô, um grande obrigado, né, a essa mãe maravilhosa que faz com que o seu filho tenha sucesso na vida inteira. Isso daí é uma coisa que não tem preço, e só uma pessoa em todo o mundo poderia causar isso em nós, filhos, né? As nossas mães. E convidar a mãe que está aí em casa, você pode convidar para vir conhecer aqui teu centro de futebol? Aqui está aberto, nós somos aqui uma família, formamos uma família, não existe assim nada que impeça de visitar, muito pelo contrário, acompanhe, traga o filho, traga amigos, né? Nós estamos aqui felizes, temos cerca de 80 alunos hoje e cerca de 80 famílias, obviamente, que fazem parte aqui da nossa família, que é o Centro de Futebol Ricardo Pinto. Então, minha amiga, acho que nós conseguimos passar o recado para você que está nos assistindo, né? Foi um prazer fazer essa matéria aqui no Centro de Futebol, ao ar livre, né? Trazendo saúde para sua casa, para sua família. Nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu quero te convidar para participar da nossa programação, mandando a sua dúvida, mandando a sua dica. Tem algum assunto que você quer que seja discutido no nosso programa? Escreva pra gente no e-mail que está aparecendo aí na sua tela e nós vamos estar pesquisando, convidando pessoas para discutirem sobre este assunto. Beleza é um ciclo e vai se aperfeiçoando a cada dia. Eu te agradeço pela sua participação hoje e deixo um grande beijo no programa Beleza é Fundamental.